Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Fora OLS, referente ao pregão do dia 16 de junho de 2015, terça-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado. Começando, como sempre, pelo gráfico diário do índice Bovespa. O cenário segue, a grosso modo, o mesmo, né? O índice opera ainda dentro de uma movimentação lateral, ainda num ponto decisivo, onde a gente tem argumentos tanto para compra quanto para venda, né? Mas ambos argumentos dependentes para se tornarem tecnicamente consistentes, né? Para valerem a pena a gente se expor ao risco da operação, dependem de um rompimento, né? No caso do rompimento desse patamar de suporte, né, a gente tem o fato do mercado ter viés baixista, a gente está dentro então de uma tendência de baixa. Ok, a tendência ficou lateral, né, aqui pela tendência secundária, mas ela é de forte viés baixista ainda. Há uma proximidade com a média móvel de 21 períodos que toca o preço hoje. A média móvel de 200 também fez seu papel aqui em configurar os preços. A gente tem uma LTA. Então, se o mercado conseguir produzir o rompimento dessa estrutura, pô, eu já até tirei aquela linha que a gente tinha aqui. É porque o mercado desaceleraria no movimento de queda, provavelmente para buscar inicialmente o fundo de março, por volta lá dos 48 mil pontos. Tá? Então é um ponto importante e o rompimento deve levar a uma movimentação importante para baixo. Do ponto de vista comprador, reparem que a média de 21 períodos conseguiu entrar para dentro da congestão, que significa que se houver o rompimento da resistência aqui por volta de 54.300 pontos, a média já não vai ser mais um obstáculo. O preço de fechamento vai estar acima da média móvel de 200, né? A média móvel de 50 ainda vai estar ascendente e provavelmente a média móvel de 20 períodos vai começar a se inclinar para cima, favorecendo o cenário de movimento de alta. Certo? Ao mesmo tempo, nós temos uma LTA que foi testada, que foi, né, respeitada, e nós temos, né, o rompimento de um retângulo. A gente tem a superação de uma zona de resistência, ou seja, a gente tem um padrão que sustentaria o movimento de alta junto com o rompimento dessa LTB. Tá? Então, vai se tornando bem interessante o cenário do nosso mercado, porque acontecendo o rompimento, tanto para cima quanto para baixo, existem argumentos sólidos para sustentar, né, um movimento importante. No caso de rompimento para cima, o topo de maio. Dentro dessa congestãozinha aqui, day trades, ok. Ontem a gente teve uma sinalização de potencial altista com a formação desse martelo. O mercado hoje superou a máxima e realmente desenvolveu um movimento de alta. Ainda teria espaço para buscar a resistência. Não sei se vai chegar lá. O mais seguro realmente aqui é esperar o rompimento. É bom mencionar, a gente vai dar uma olhada agora no mini índice, que o vencimento M, que é o contrato atual do mini e também do contrato cheio, né, o IND M15, vence amanhã. Tá? Então, esse contrato aqui, que a gente se acostumou a olhar ao longo desse último mês e pouco, ele morre amanhã e operações já, a partir de amanhã já devem ser concentradas no WINQ15, que percebam, começa a ganhar volume hoje. Tá? Então amanhã a gente já vai focar nesse gráfico aqui. Certo? A liquidez amanhã vai estar bastante grande. No WINM15, day trades ainda deveriam ser feitos um WINM15 hoje. A gente teve uma abertura num pequeno gapzinho de baixa contra o viés, que era altista. O mercado testou a média móvel de 20 períodos, não foi nem abaixo da mínima do primeiro candle e já rompeu a linha d'água para cima, enquadrando dentro de um trade na ponta compradora pelo método BIS de rompimento de linha d'água na superação dessa máxima. A média móvel de 9 acabou gerando stop, infelizmente. Era até possível buscar uma retomada do movimento, né, mas eu não vi o cenário muito claro, tá? Não vi o cenário muito claro. E ainda assim o mercado conseguiu desenvolver um bom movimento de alta e as últimas 2 horas aí, 2 horas e meia, 3 horas foram de certa pressão vendedora. Tá? Mas o mercado, tendo iniciado esse movimento de alta, teria ainda espaço para buscar a zona mais forte de resistência que estaria aqui em cima. Só que o contrato vai mudar, né? Então esse período de transição ele fica sendo um pouquinho mais difícil. E é normal, no dia anterior ao vencimento, o Vlad, inclusive, está fazendo um estudo em relação a isso, né? A gente tem um pouco mais de volatilidade no mercado, pregões mais direcionais e também, depois
do vencimento. É bastante normal e, claro, essa é uma impressão que a gente tem e o Vlad está fazendo estudos para validar essa impressão de uma forma mais científica, né? O mercado costuma deslanchar depois dessas trocas de contratos. Tá? Então eu estou confiante que a gente deve ter o rompimento dessa congestão aqui, que a gente vê no gráfico do índice Bovespa, logo logo. O mercado americano, então, sentiu esse suporte intermediário, a gente tem aqui um golfozinho de alta, ainda dentro de um viés um pouco mais baixista. A gente pode ter uma movimentação de alta na superação da máxima de hoje, tá? Teria resistência nesse topo anterior, mas eu ainda vejo boas chances do mercado logo depois voltar a cair para buscar esse patamar que me parece o ponto mais crítico, tá? De suporte dessa congestão. Tá? Mas o ponto crucial é que o mercado americano está bem errático, né? Dentro dessa congestão é sempre mais difícil de operar se não for nos extremos, aí o risco é maior se a gente tentar operar mais próximo do miolo, e o próximo momento onde o mercado americano vai ficar realmente bem apelativo e direcionalmente é no rompimento dessa congestão. Isso vai demorar algum tempo porque a gente está longe desses extremos, mais longe do extremo altista do que do extremo baixista, tá? Mas o viés é de alta ainda. O viés do mercado americano ainda é de alta. Então, compras no teste de suporte que ainda são bem interessantes, mais do que vendas na resistência. O S&P 500 futuro, então, também mostrou aqui uma reação, novamente se aproxima da LTB com a média móvel de 20 períodos descendente. Esse suporte aqui é significativo e como há uma distância maior entre esse suporte e esse suporte, o rompimento desse patamar aqui pode levar a uma operação de swing trade. Claro, para quem opera o mercado americano. Aqui a gente fica só de espectador. O dólar. O dólar fez um movimento de pressão vendedora hoje, até confesso que eu estava esperando um movimento de alta, né? Então ele está operando de uma forma um pouco errática aqui desde esse candle de alta. O sinal foi bem bom, houve uma reação importante no primeiro dia e uma reação contrária ao longo desse primeiro dia também, né? O mercado não conseguiu fluir, mas também não gera stop para quem buscou operações na ponta compradora nesse candle. Este ponto aqui é bem importante. Se vier a ser rompido, muda a história do dólar. Esse ponto vai reunindo forças com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais consistente, mais importante, mais relevante. E se o mercado, o dólar, conseguir produzir o rompimento desse fundo aqui, bom, daí o que a gente pode esperar é um movimento de queda que vai buscar novamente o fundo de maio. Tá? Então, o mercado do dólar aqui está mostrando uma pressão vendedora importante, mas ainda dentro de uma tendência de alta. Operações na ponta compradora seguem válidas, stop só aqui embaixo. E o próximo sinal que pode deixar um cenário mais confortável para o movimento de alta, dentro do ciclo de tendência de alta, é o rompimento dessa LTB de curto prazo, que ainda não aconteceu. Okay. No intraday, a gente vai acompanhando aí o WDON15, costumamos acompanhar o mini dólar. Ontem nós vimos o mercado girando um rompimento de linha d'água, oferecendo um trade e depois recuperando tudo na parte final do pregão, da metade em diante. Hoje a gente teve quase isso. O mercado abriu tensão nessa zona de resistência, um gap oculto de alta. O segundo candle foi o rompimento da linha d'água, né? E é uma barra grande, pode ser considerada até uma barra elefante, assim como essa barra aqui, além de ser um rompimento de linha d'água, também era uma barra elefante. Tá? Então gerou um cenário de venda. Pela volatilidade, o alvo foi alcançado, o alvo para volatilidade seria um 0,44% de queda, e depois teve encerramento da posição, né, pela média móvel de 9, na superação da máxima desse candle aqui. Dentro do método BISA, que costuma usar a média móvel de 9 como parâmetro para ajustar stop. Né? Mas o fato de não ter alcançado esse ponto crítico, a gente acompanha o LS Live, até o LS Live ficou na parte da manhã aberto hoje, a gente esperava que esse movimento aqui de alta desse ainda espaço para mais uma pernada de baixo para se testar essa zona de suporte. O que eu imaginava é que o mercado fizesse esse movimento, batesse esse ponto e fechasse se recuperando. Não foi o que aconteceu. O mercado fechou com pressão vendedora e está com cara até de dar prosseguimento ao movimento. Então amanhã, se houver uma abertura em gap de alta e o mercado fechar esse gap, romper essa linha d'água para baixo, vai ser uma venda importante. Tá? Eu quero sempre frisar, eu digo às vezes eu acho, mas esse eu acho não importa para nada.
Tá? Todo mundo acha alguma coisa. Agora, a gente tem modelos para operar. Então, para gerar uma operação, a gente tem que ter o sinal. Eu fico mais tranquilo para operar quando o sinal está de acordo com o que eu acho que vai acontecer. Mas se o mercado faz o contrário, esse não é válido. Tá? Muito bem. Juro. O que a gente esperava para o juro hoje? Um pouquinho mais de movimento de alta para depois, muito possivelmente, o mercado dar espaço a uma reversão, mostrando a pressão vendedora reagindo ao topo de março. Foi exatamente o que a gente teve. A gente teve uma altinha, depois o mercado virou e fechou aqui num Dark Clouds. Não fechou fora, fechou dentro também. É um sinal de venda, né? Em cima de uma zona de resistência conhecida e a gente tem uma boa distância aqui para a média móvel de 20 períodos. Então, mais do que antes, aqui eu não levava muita fé nesse sinal de reversão. Esse sinal aqui é interessante, uma venda na perda mínima. Espero que o juro dê uma aliviada quer dizer, se reaproxime da média móvel de 20 períodos. Agora tem boas condições. Nesse sinal aqui, que é um sinal relativamente parecido, porque estava em uma zona de resistência, a distância para a média não era tão significativa. Tá? E ao mesmo tempo, essa não era a resistência principal, essa é. Então, se aqui não estava tão interessante, a gente mencionou isso, que vendas aqui eram perigosas, aqui a venda é bem menos perigosa. Operar contra a tendência é sempre perigoso, mas aqui já é um cenário bem mais tranquilo para uma operação. Tá? O juro tende a trabalhar abaixo dos 14.110 por algum tempo. Depois pode até romper. E se romper, o que projeta? Bom, se romper, projeta dar continuidade a esse canal de alta. Ok? Faz tempo que o juro não fica tão alto, hein? Caramba. Os principais papéis. A Vale sofreu hoje de novo, até manteve um gapzinho da abertura aberto, que enquadraria isso aqui para um cenário de gap de fuga, mas o alvo é bem curto. Tá? Prefiro buscar operações aqui na Vale para day trade, para buscar esse suporte. Ela segue dentro desse cenário de congestão entre os entre os 16,60, 16,50 e os 18,10, 18,15 aqui. Tá? Petrobras fez um movimento de alta, mas não sai dessa zona de congestão, não muda o cenário, tá? Ainda não tem nada muito claro a ser feito, mas entrou uma pressão compradora importante, até no intraday ofereceu uma operação. Tá? A PTR4 não diz muita coisa, ela vai nos dizer alguma coisa quando romper aqui os 13,60, a gente pode pensar numa compra com alvo dos 14,80 a 15 reais. PTR3, essa sim está gerando alguma coisa. Ela não tem aquele cenário de ombro, cabeça a ombro. Tá? Ela definiu uma zona de resistência, principalmente nos 14,50, e está rompendo hoje. Tá rompendo com pouca margem a linha 2 de resistência, mas tem um bom volume. Alguém mais agressivo poderia condicionar uma compra na superação dessa máxima, que está abaixo da mínima. Tá? Então, na ponta compradora, se for para operar Petrobras, PTR3 está mais interessante, está se mostrando mais forte. O setor de cirurgia estava fraco, a gente esperava a Gerdau acelerar para baixo e vir buscar os R$8. Isso é o que está acontecendo. Teve uma boa queda em Gerdau hoje, em CSNA também, tocou ali LTB e agora acelera em busca dos 5,44. Uzi Minas segue trabalhando em cima desse patamar de suporte, não rompeu ele ainda, os 4,60. Pode romper, pode não romper. A questão é, aqui é um bom ponto de compra, o sinal não é muito favorável a isso. Não tem uma distância grande para a média móvel de 21 períodos. E o candle não é significativo. No setor bancário, o Bradesco reagiu, fez um movimento de alta, mas não consegue mudar o viés, que continua sendo baixista. O papel ainda opera abaixo da resistência de curto prazo dos 28,50 e a média se aproxima sendo resistência aqui por volta agora dos 28,70. Então não muda nada. Se conseguir romper essa zona aqui, pode ser que fique interessante, mas ainda não vejo uma configuração muito boa em Bradesco. Já em Itaú a gente viu o Itaú bem mais interessante que Bradesco, uma operação na ponta compradora. E Itaú fez um movimento bem bonito aqui, conseguiu até romper o topinho anterior, é um fundinho duplo, só que claro, com esse incômodo da média de 21 períodos bem contra os preços. Tá? Quem operou ontem, com certeza já conseguiu buscar aqui alguma realização
parcial e agora teria que proteger a posição para não sair no prejuízo. Então subiu 13,5% e Bradesco 2,5%. Então realmente se desenvolveu melhor. Banco do Brasil tem uma volatilidade maior, tá? Então subiu ali 3,34%, cumpriu esse 2G libelo, mas também não consegue se desvencilhar de uma zona de resistência, está se aproximando dessa. Então essa faixa aqui dos 23,50 é um ponto importante de resistência, e se conseguir ir além, a gente tem uma pedreira ali nos 24,20. Tá? Só que o papel deu uma segurada nessa tendência de baixa. Tá? Isso agora abre espaço para operações seguras de rompimento se houver um fechamento abaixo de 22,10. Claro, tem que avaliar o candle e tudo mais, mas essa estrutura agora se tornou bastante interessante. Se houver o rompimento dela, dificilmente o fundo de março segura. Daí provavelmente o mercado vem buscar a faixa dos R$20. Outros papéis que chamaram a atenção no fechamento do gráfico diário de hoje. DIR 3, nós vimos algumas operações aqui em DIR 3, esse rompimento, esse trade de correção. Aqui era até possível uma entrada que, dependendo do ponto, alcançou RP. Deixa eu ver. Alcançou RP por volatilidade. Depois a gente teve esse rompimento, que a gente entraria pela perda mínima. Essa operação teria sido fechada hoje, na operação na máxima de ontem, e o candle de hoje dá a possibilidade de um trade de retorno à média. Não deve se entrar muito pesado. Eu vejo é um papel um pouquinho perigoso, mas graficamente está bem razoável. Superação na máxima, permitindo uma operação na ponta compradora. Ontem a gente falou um pouco mais de Even 3, que compartilham o mesmo setor, e o papel hoje conseguiu sinalizar uma reversão de curto prazo. Então o papel iniciou o desenho de uma perna de alta, deu essa tendência de baixa, finalizou no curto prazo essa queda. Outro papel que chama atenção é JBSS3, passou por uma movimentação meio bizarra aqui no final de maio, começo de junho, mas conseguiu se desvencilhar dessa LTB, rompeu, fez um pullback, agora está rompendo o topo anterior, é um pivôzinho de alta e tem bastante volume. Aí está dentro de uma longa tendência de alta, então dá sim para pensar em compras em JBSS3. A gente tem um alvo relativamente próximo aqui em 17,5 até uns 17,23, mas um sinal me parece bem interessante. Claro, esse patamar aqui pode ser rompido. Outro papel que chama atenção é a Croton, alcançou essa faixa de resistência dos 12,90, faz um candle de cotação baixista, perda mínima pode tornar um movimento curto em busca aqui da média móvel de 20 períodos. Prefiro muito mais JBS, esse é um papel bom para olhar no intraday. A NIM3 também está chamando um pouco a atenção, mas na direção oposta. A NIM3 conseguiu romper essa zona de resistência dos 23,40 e abre espaço então para buscar a média móvel de 200 e a resistência aqui próxima a 25, que aqui é o ponto mais crítico de resistência. Se romper, daí a gente tem um amplo espaço para o mercado fluir. Dentro desse setor, a CR3 também merece atenção. Se romper esse topo anterior aqui, vai ser um pivôzinho de alta bem interessante, precedido por um gap. Já que a gente está olhando todos esses papéis, vamos dar uma olhada aqui na STC3. A STC3 está trabalhando naquela zona de resistência. Antes não deu nenhum sinal de reversão. O candle de hoje é a primeira sinalização de que pode só haver aí um movimento corretivo, mas não é um sinal forte. Tá? Bom, vamos falar de uma tosqueira, o SXB3. Não costumo falar de tosqueiras aqui, mas esse papel hoje subiu 66%. Claro, é uma opção perpétua, está valendo 30 centavos. É mico, né? É uma daquelas empresas do Ike Batista, ele já não interfere mais nela, já está fora. E eu não sei o que pode ter acontecido aí, mas uma alta dessa é bem significativa. Tem bastante volume, o papel fechou na máxima. Isso aqui é um gap rompendo essa tendência de baixa, tem um zigue-zague ascendente. E pode ser trabalhado uma compra na superação da máxima de hoje, com pouco capital e stop abaixo da mínima. Tu tem um risco aí de uns 20%, vamos arredondar para 25%, tá? Uns 25%, mas se essa operação fluir, tem tudo para alcançar ali o 0,60%, é uma alta de 100%. Arriscar 25% para ganhar 100%, botar uns pilinhas aí, pode ser razoável. Esse papel chamou a nossa atenção inicialmente, vocês podem pegar lá no farol do dia 8, né? Quando teve essa barra aqui, foi considerada uma barra de ignição. Foi acionada. Quem entrou aqui já está se dando bem.
Marco Polo. Marco Polo está jogando a toalha, não conseguiu no final das contas segurar aqui. Aqui não estava muito claro ainda o rompimento, mas o candle de hoje deixa um pouco mais claro. Então é bem possível que o papel escorregue para buscar a faixa dos 2,38. A média agora já não está mais favorável ao movimento de alta. Mesmo que o papel comece a subir, fica numa situação meio desconfortável. Então, Marco Polo que estava com um gráfico legal, agora desconfigurou esse gráfico. Aí tudo começou a partir desse rompimento falso que nós tivemos aqui, né? No semanal, tive mencionado carregar um stop pela média móvel de 9, o stop também já teria sido acionado. E por fim, chama atenção Sabesp. Sabesp fez um movimento de queda, parece ter sido um movimento em 3 tempos, né? Tem uma simetria aqui, bate nesse fundo, faz um 2G, tem bastante volume, mas sei lá, apesar de se enquadrar no cenário para um trade de retorno à média, na superação na máxima, eu não sinto muita fé aqui. Se esse mesmo sinal fosse aqui, beleza. Se o mercado seguir um movimento de queda e buscar esse patamar, por volta dos 15,70, eu ficaria mais confiante em um trade de retorno à média. Mas não deixa de ser um papel para a gente acompanhar no intraday, pode surgir aí alguma oportunidade do pregão de amanhã, quarta-feira. Em termos de intraday, a gente pode mencionar, vamos começar a olhar no setor cirurgia. A Gerdau fez um movimento parecido com o dólar, né, um rompimento de linha d'água, movimento um pouco sardinesco, rompeu a linha d'água, perdeu a mínima, fez um bom movimento. E aqui também se enquadrou no cenário de Power Move. É um padrão que eu ensino lá no meu modelo, mas não é muito usual, né? Então, o mercado faz um movimento direcional com bastante volume no começo do pregão, desenvolve um movimento lateral que não rompe a média móvel de 21 períodos e não rompe a retração de 0,382 e depois das 3 horas da tarde consegue romper. Tá? Então, geralmente, isso é um trade geralmente associado a um papel que esteja gerando uma oportunidade de swing trade ou definindo um cenário. E eu entendo isso porque o candle de hoje, a Gerdau deixa para trás realmente essa zona de suporte e sugere a queda até esse ponto. E geralmente é para fazer uma operação bem mais para o final do pregão, para pegar a entrada dos swing traders. Então, gerou esse rompimento no final do dia. De certa maneira, muito parecido com o setup 3 do método Leandro de Day Trade. O setup do Leandro aqui também teria dado venda neste candle aqui. Tá? CSNA ficou mais clara para mim. Rompimento dessa congestão com uma barra elefante. A perda mínima. Teve uma movimentação baixista importante, cumprindo daí os alvos tanto da barra quanto por volatilidade. Para quem fica com dúvida da questão da barra elefante, é bom fazer o treinamento, mas entenda o seguinte, a barra elefante sendo o primeiro candle do dia, ela, e principalmente apresentando um volume significativo, e teve volume significativo aqui na CSNA, ela não precisa ser tão grande. Tá? Barras mais adiante no pregão, o ideal é que elas sejam um pouco maiores. Essa barra é grande, se for considerar as últimas 50 barras aqui, nenhuma barra foi tão grande quanto essa. Então é uma barra elefante de qualquer forma, mas ela não é tão grande. Se for no início do pregão, isso não é problema. Às vezes é, na verdade, até bom, desde que ela apareça com volume. E a Uzi Minas também fez uma barra elefante, acionou essa barra elefante, mas não fluiu para o alvo e acabou gerando stop com um pequeno prejuízo pela média móvel de 9. Esse foi o candle que fechou acima da média móvel de 9, superação da máxima, gerou stop, infelizmente. Então, a Uzi Minas acabou segurando esse suporte, né, e gerou esse stop. O setor bancário trabalhou bem forte, né, e do setor, o papel que enquadrou uma operação de day trade foi Itaú. A Itaú inicialmente fez um movimento de alta, batendo nessa zona de resistência. A gente discutiu aqui a oportunidade de um trade de retorno na média, mas não teve um sinal forte. Essa barra preta ignorada, por esse candle aqui, abortava uma sinalização de venda, tá? Porque mostrou que o mercado estava forte. E neste candle aqui, especificamente nesse candle, a gente teve um rompimento de primeiro movimento. Repara que o volume foi bom. Então aqui dá para buscar um tradezinho na ponta compradora, para buscar aí no fechamento 0,39% de ganho. Pela volatilidade, também foi cumprido o alvo, tá? Que seria 0,94, então não cumpriu, ficou próximo. Petrobras.
trabalhava rente a essa zona de resistência, o rompimento desse patamar podia gerar um bom day trade. Rompeu no candle dos meio-dia 45, volume acima da média e conseguiu fluir bastante bem. Pela média móvel de 9 nem gerou stop, então daria para sair no fechamento, mas esse 2G aqui com esse pico de volume era convidativo para encerrar operações. Encerrar não, ajustar o stop. Nos principais papéis, foram esses papéis que chamaram mais atenção. Brasil Foods fez um movimento parecido com o da Petrobras, um rompimento aqui. Só que o problema desse rompimento é que não teve volume, então ficou mais questionável. Eu preferia não entrar com volume tão baixo. Cirela montou uma barra elefante, bem bonita essa barra elefante de Cirela, primeiro candle do pregão, bom volume. Superação na máxima geral vai entrar, inclusive com uma barra preta única ignorada. O alvo era 10,5, o mercado não conseguiu ir além muito aqui dos 10. Aí depois, pela média móvel de 9, gerou stop quase num 0 a 0. Foi uma pena, mas o sinal foi bonito. HGTX, a gente vinha mencionando sobre esse papel, inclusive a gente falou bastante dele ontem. Conseguiu produzir um rompimento aqui no candle das 15,15, com bom volume. Se tinha dúvida, operava pela perda mínima e teve um bom trade aqui na ponta vendedora. Fica mais claro agora que a HGTX rompeu esse suporte e tem espaço para dar uma pernada para baixo. A gente poderia fazer uma extensão alternada aqui. Ó. Então, alvo por volta lá dos 10,66. Na minha opinião, isso foi o que a gente teve de mais interessante no pregão de hoje. Eu vou finalizando por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.